Em uma mansão silenciosa, uma porta trancada guardava segredos de gerações. Uma empregada comum, um papel esquecido e uma descoberta capaz de abalar famílias poderosas. Raízes enterradas revelaram verdades que não podiam mais ser silenciadas. Um jardim virou palco de conspirações, coragem e redenção. Se esta linda história de superação e amor te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuando. O portão de ferro forjado, tão imponente quanto as grades de uma prisão de luxo, rangeu ao se fechar atrás dela. Clara sentiu um arrepio. Não era o frio da manhã paulistana, mas a vertigem de estar pisando em um mundo que, até então, só existia nas revistas de fofoca que sua mãe lia na lavanderia. A mansão Albuquerque, um monumento de pedra e história, erguia-se à sua frente, indiferente à sua presença miúda. Aos 20 e poucos anos, com um diploma de ensino médio e sonhos maiores que sua conta bancária, Clara havia aceitado o emprego de faxineira ali. Não por vocação, mas por necessidade. Cada centavo significava um alívio para as contas empilhadas na mesa da cozinha, um remédio para a avó, um pedaço de pão a mais na mesa da família. A porta principal, de madeira maciça e entalhes suntuosos, abriu-se antes mesmo que ela tocasse a campainha. Dona Eulália, a supervisora, era a personificação da rigidez. Seus cabelos presos em um coque apertado pareciam desafiar a gravidade, e seus olhos, por trás de óculos de armação fina, inspecionavam Clara da cabeça aos pés, como se procurassem por alguma mancha invisível. Chegou cedo, bom sinal. A voz de Dona Eulália era seca, sem vestígios de calor. Aqui a pontualidade é lei, a discrição mais ainda. Clara assentiu, as mãos suando dentro das luvas de borracha que já segurava. Seu uniforme está no vestiário. Vista-o e venha para a cozinha. Vou repassar as regras. E são muitas, senhorita. As regras, Clara logo descobriria, eram um emaranhado de proibições e exigências que transformavam a limpeza de uma casa em uma operação militar. Não tocar nos objetos de arte, não usar perfumes fortes, não conversar com os outros funcionários, além do estritamente necessário. Mas uma regra, em particular, foi martelada em sua mente com uma gravidade especial. O escritório do Dr. Albuquerque é um santuário. Ninguém, absolutamente ninguém, pisa lá sem autorização expressa dele. Entendeu? Sim, senhora, Clara murmurou, sentindo o peso da interdição. O escritório do patrão, um cômodo proibido, envolto em mistério, que parecia guardar os segredos mais profundos daquela família tão poderosa. Os dias de Clara na mansão se transformaram em uma rotina extenuante. Varria corredores que pareciam não ter fim, lustrava móveis pesados que brilhavam com um luxo quase obsceno, organizava quartos de hóspedes que raramente eram usados, mas que precisavam estar impecáveis a qualquer momento. Cada canto daquela casa gritava uma opulência que contrastava brutalmente com seu próprio universo. Ela via a vida dos Albuquerque através das migalhas de pão na mesa do café, das roupas caras jogadas descuidadamente sobre uma poltrona, dos ecos de risadas distantes que vinham dos salões, um mundo distante, inatingível. Mas entre espanadores e baldes, Clara alimentava um segredo que era seu refúgio e sua paixão. Em sua mochila surrada, escondia livros velhos de jardinagem, comprados em sebos empoeirados ou emprestados da biblioteca pública. Nas raras pausas, quando Dona Eulália não estava por perto, ela rabiscava projetos em cadernos amarelados, desenhando canteiros, imaginando combinações de cores e texturas de plantas. Na solidão do pequeno quarto dos empregados, onde dividia o espaço com outras duas faxineiras que mal falavam, Clara sonhava. Sonhava com a terra, com o cheiro de orvalho, com a magia de ver uma semente brotar. Seu maior objeto de desejo e de frustração era o quintal da mansão. Um espaço vasto e esquecido, um emaranhado de mato seco, árvores doentes e canteiros abandonados. Era um cemitério verde, um desperdício de potencial. Enquanto limpava as janelas que davam para o jardim, Clara sentia uma pontada no peito. Ela via a beleza adormecida ali, a promessa de vida que esperava apenas um toque, um cuidado. Em seus devaneios, ela já o redesenhava,
transformando cada centímetro de solo morto em um paraíso vibrante. Concentração, senhorita. A voz de Dona Eulália a trazia de volta à realidade, fazendo-a largar o pano e voltar ao trabalho. Clara suspirava, mas o brilho em seus olhos não se apagava. Ela sabia que aquele jardim, de alguma forma, a chamava. Mal sabia ela que, em breve, não seriam apenas as plantas que brotariam naquela terra, mas também segredos há muito enterrados, e que seu destino estava prestes a se entrelaçar com o daquela mansão de uma forma que nem mesmo seus sonhos mais ousados poderiam prever. O silêncio dos corredores parecia sussurrar promessas e perigos, e a porta do escritório proibido, sempre fechada, parecia guardar a chave para um futuro que estava prestes a desabrochar. Tudo mudou numa manhã silenciosa. O sol mal havia despontado, mas os primeiros raios já espreitavam pelas janelas altas da mansão, pintando o chão de mármore com listras douradas. Clara, com seu balde e panos, movia-se como uma sombra. O som de seus passos abafado pelo carpete persa que cobria o longo corredor do segundo andar. Era o corredor que levava à ala mais reservada da casa, onde ficavam os quartos dos herdeiros e, ao final, o temido escritório do Dr. Albuquerque. Um lugar de silêncio denso, onde até o ar parecia mais pesado. Ela estava concentrada em lustrar um aparador antigo, quando seus olhos, treinados para detectar a menor partícula de sujeira, flagraram algo incomum. Perto da porta do escritório, proibido, alguns papéis estavam espalhados pelo chão, como se tivessem escorregado por baixo da fresta ou caído de uma pilha desorganizada. Um arrepio percorreu sua espinha. A regra ecoou em sua mente: jamais pisar no escritório do patrão. Mas os papéis estavam fora do escritório, no corredor que ela deveria limpar. Seu primeiro impulso foi ignorar, deixar ali como se não tivesse visto. Mas o instinto de arrumação, de colocar cada coisa em seu devido lugar, era mais forte. E a curiosidade, uma chama teimosa que ela tentava controlar, acendeu-se. O que seria tão importante a ponto de estar ali, ao alcance de qualquer um? Com o coração batendo mais forte, Clara se abaixou. As luvas de borracha roçaram o mármore frio. Seus dedos tocaram as folhas. Eram esboços, plantas baixas, diagramas complexos. À primeira vista pareciam rabiscos ininteligíveis, mas um detalhe chamou sua atenção. O título, em letras garrafais, anunciava Projeto Renascimento Jardim Principal. Jardim. A palavra ressoou em sua mente como um sino. O jardim morto, seu objeto de fascínio e frustração. Ela virou as páginas e o que viu a deixou atônita. Não eram apenas desenhos bonitos. Eram os planos para transformar o quintal da mansão em um paraíso de estilo estrangeiro, um projeto caríssimo, com cifras que a fariam desmaiar. Mas à medida que seus olhos percorriam as linhas e os símbolos, a alegria inicial deu lugar a um choque gélido. Havia falhas, erros graves, gritantes, que só alguém com um conhecimento profundo de botânica e paisagismo poderia identificar. A drenagem, por exemplo, estava completamente errada para o tipo de solo e o volume de chuva da região. As plantas escolhidas, exóticas e belíssimas nas fotos, eram incompatíveis com o clima local. Morreriam em poucos meses, transformando o investimento em pó. E os custos absurdos não se justificavam para um projeto tão falho. Pior ainda, a implantação daquele sistema de irrigação e as fundações para os novos lagos poderiam danificar seriamente a estrutura centenária da casa, comprometendo suas bases. Clara sentiu um nó na garganta. Aquilo era uma catástrofe, anunciada. Uma fortuna seria jogada fora, e a mansão talvez pagaria um preço ainda maior. Seu senso de urgência de proteger algo que ela, de alguma forma, já considerava seu, falou mais alto que o medo das regras. Olhou em volta. O corredor estava vazio. Dona Eulália estaria na cozinha, organizando o café da manhã dos patrões. Ninguém a veria. Movida por um impulso incontrolável, Clara pegou um pedaço de papel qualquer que estava no bolso do seu avental, um recibo antigo, amassado, e uma caneta que ela sempre carregava para suas anotações de jardinagem. Em poucos segundos, com a caligrafia apressada,
anotou suas observações. Pontos cruciais: drenagem inadequada, espécies incompatíveis, risco estrutural para a fundação da casa, custos superestimados. Dobrou o papelzinho e o deixou ali, cuidadosamente, entre os outros esboços, como se fosse apenas mais uma anotação qualquer do projeto. Seu coração batia descompassado. O que ela tinha feito? Uma simples faxineira, sem diploma, ousando criticar o trabalho de um profissional renomado. Era uma loucura, mas ao mesmo tempo sentiu uma estranha sensação de dever cumprido. Ela havia plantado uma semente de verdade, de alerta, que poderia crescer muito além dos muros daquela casa e que, ela mal sabia, mudaria para sempre o curso de sua vida. Rapidamente, recolheu os papéis espalhados, empilhou-os de forma organizada e os deixou sobre a pequena mesa de apoio ao lado da porta do escritório, como se tivessem sido arrumados por alguém que os consultava. Deu uma última olhada para a porta fechada, sentindo o peso da sua ousadia. Voltou ao seu trabalho, o pano em suas mãos tremendo levemente. Naquele dia, cada lustrada no mármore, cada varrida no carpete, parecia ecoar a pequena rebelião que havia acontecido no corredor. Clara não sabia, mas o destino já havia começado a tecer os fios de uma trama complexa, e ela, a humilde faxineira, era agora uma peça central. O jardim, que antes era apenas um sonho distante, estava prestes a se tornar seu campo de batalha. A mansão, que antes parecia mergulhada em uma rotina imutável, ganhou um novo fôlego com a chegada de Sofia Albuquerque. A herdeira mais jovem da família retornava de uma temporada de estudos e viagens pela Europa, trazendo consigo não apenas malas repletas de lembranças, mas uma energia vibrante que parecia desafiar a austeridade dos corredores. Sofia era diferente dos outros membros da família, mais ligada à arte e à natureza do que aos negócios. Seus olhos, de um castanho intenso, estavam sempre atentos, curiosos, buscando algo além da superfície. Naquela manhã, Sofia desceu para o café da manhã com um entusiasmo incomum. Havia recebido um e-mail de seu pai, o Dr. Albuquerque, mencionando o início iminente do projeto de revitalização do jardim, algo que ela sempre sonhou em ver acontecer. O jardim, para Sofia, era mais do que um pedaço de terra. Era a alma da casa, um espaço que, em seu estado atual, parecia refletir a melancolia de segredos guardados. Após o café, enquanto seu pai se preparava para sair para o escritório, Sofia perguntou sobre os planos. "Pai, posso dar uma olhada no projeto do jardim? Fiquei tão curiosa." O Dr. Albuquerque, um homem de poucas palavras e muitos compromissos, assentiu distraidamente. "Estão no meu escritório, filha. A arquiteta responsável, doutora Verônica Lins, deve chegar em breve para uma reunião final. Mas pode dar uma olhada." Ele não mencionou que os papéis haviam sido encontrados espalhados no corredor. Para ele, era apenas mais uma pequena desorganização que a equipe de limpeza havia resolvido. Sofia dirigiu-se ao escritório do pai, um cômodo que, para ela, não tinha o mesmo ar de proibição que para os funcionários. Era o lugar onde seu pai trabalhava, e ela sempre teve acesso. Ao entrar, seus olhos caíram sobre a pilha de esboços e diagramas na mesa de apoio. O título Projeto Renascimento, Jardim Principal, chamou sua atenção imediatamente. Ela pegou os papéis, sentindo a textura do papel de alta qualidade. Virou as páginas, admirando os desenhos elaborados, as plantas exóticas, os lagos sinuosos. Verônica Lins era uma paisagista renomada, com projetos em mansões e resorts pelo mundo. A família Albuquerque a havia contratado pela sua reputação, impecável. Mas enquanto folheava, um pequeno pedaço de papel amassado e com uma caligrafia apressada escorregou de entre as folhas. Sofia o pegou curiosa. Leu as anotações. Drenagem inadequada, espécies incompatíveis, risco estrutural para a fundação da casa, custos superestimados. Sofia franziu a testa. Aquilo não parecia uma anotação profissional. Era direto, quase rude em sua simplicidade, mas as observações eram precisas. Ela tinha um conhecimento básico de botânica, adquirido em seus estudos e viagens, e as falhas apontadas faziam sentido.
A drenagem, por exemplo, era um ponto crítico para a longevidade de qualquer jardim, e as espécies listadas, embora bonitas, realmente não se adaptariam ao clima de São Paulo. Mas o mais alarmante era o risco estrutural para a fundação da casa. Aquilo era grave. Quem teria escrito aquilo? Não era a letra de seu pai, nem a de Verônica Lins, que ela já conhecia. Era a letra de alguém que observou os planos com um olhar crítico e, mais importante, com conhecimento. Sofia sentiu uma pontada de intriga. Havia um talento escondido ali, uma voz que se atreveu a sussurrar a verdade em meio a um projeto grandioso. Naquele mesmo dia, a doutora Verônica Lins chegou à mansão, exalando confiança e prestígio. Seus cabelos impecavelmente arrumados, seu tailleur de grife, seu sorriso polido. Ela estava ali para a reunião final, certa de que seu projeto seria aprovado sem questionamentos. Afinal, ela era Verônica Lins. A reunião estava marcada para o final da tarde. O Dr. Albuquerque, Sofia e alguns outros membros da família se sentaram na sala de estar, enquanto Verônica Lins apresentava os últimos detalhes do Projeto Renascimento. Ela falava com eloquência, descrevendo cada planta, cada curva, cada elemento de design. Sofia, no entanto, não conseguia tirar os olhos do pequeno papel que ainda segurava discretamente em suas mãos. As observações anônimas. A cada frase de Verônica, a cada promessa de um paraíso estrangeiro, as falhas apontadas no bilhete se tornavam mais evidentes. Quando Verônica abriu para perguntas, Sofia, movida por uma mistura de curiosidade e um senso de responsabilidade, ergueu a mão. Doutora Lins, eu estava olhando os planos e tenho algumas dúvidas sobre a drenagem, por exemplo, e a escolha de algumas espécies. Elas realmente se adaptariam ao nosso clima? Verônica Lins enrijeceu. Ninguém costumava questionar seus projetos. Minha cara Sofia, meu trabalho é baseado em anos de experiência e estudo. A drenagem é padrão, e as espécies, embora exóticas, serão aclimatadas com técnicas especiais. Não há com o que se preocupar. Sua voz era polida, mas havia um fio de impaciência. Sofia hesitou por um segundo, mas a imagem do jardim, morto e o alerta no bilhete a impulsionaram. E sobre o risco estrutural para a fundação da casa, doutora, com a implantação dos lagos e o sistema de irrigação que propõe? O silêncio caiu na sala. O doutor Albuquerque, que até então parecia distraído, olhou para a filha com surpresa. Verônica Lins empalideceu. Aquela era uma pergunta técnica demais para uma jovem herdeira. Ela sabia que aquele ponto era o calcanhar de Aquiles de seu projeto, algo que ela havia tentado minimizar. Onde... Você ouviu isso, Sofia? A voz de Verônica era cortante. Sofia não respondeu diretamente, apenas apontou para o bilhete em sua mão. Essas observações foram feitas por alguém que analisou o projeto, e elas parecem muito pertinentes. Verônica Lins pegou o papel, seus olhos percorrendo as palavras apressadas. Seu rosto se contorceu em uma expressão de fúria e incredulidade. Ah, isso é um absurdo, uma sabotagem, quem ousaria... O doutor Albuquerque pegou o bilhete das mãos de Verônica, leu as anotações e seu semblante ficou sério. Ele era um homem de negócios, e a menção de custos superestimados e risco estrutural o atingiu em cheio. A reunião, que deveria ser uma formalidade, explodiu em discussões acaloradas. As observações anônimas revelaram falhas que teriam custado uma fortuna. E pior, destruído parte da propriedade centenária. O prestígio inabalável de Verônica Lins começou a ruir. E Clara, a humilde faxineira, sem saber, havia acendido o pavio de uma revolução na mansão Albuquerque. A sala de estar, antes palco de uma apresentação pomposa, transformou-se em um campo de batalha. O Dr. Albuquerque, com o bilhete anônimo em mãos, encarava Verônica Lins com uma fúria contida, mas palpável. As palavras risco estrutural e custos superestimados ecoavam em sua mente como um alarme. Ele era um homem de negócios, e a perspectiva de um prejuízo financeiro colossal, somado ao dano à propriedade, era inaceitável. Doutora Lins, pode me explicar isso? A voz do Dr. Albuquerque era baixa,
mas carregada de ameaça. Essas observações são alarmantes e, francamente, parecem ter mais fundamento do que todo o seu projeto. Verônica Lins, com o rosto pálido e os lábios tremendo, tentou se defender. Isso é uma calúnia, doutor. Uma tentativa de sabotagem. Alguém de dentro da sua própria casa, talvez um funcionário invejoso, tentando minar meu trabalho. Ela lançou um olhar acusador para Sofia, como se a herdeira fosse a cúmplice de alguma conspiração. Sofia, no entanto, manteve a calma. Pai, as falhas apontadas são técnicas. Não é inveja. É conhecimento. Alguém que realmente entende de botânica e da estrutura desta casa. Ela olhou para o bilhete novamente. A caligrafia é simples, direta. Não parece de um profissional com pretensões, mas de alguém que viu um problema e sentiu a necessidade de alertar. O Dr. Albuquerque ponderou. Ele conhecia a perspicácia da filha. Quem quer que tenha escrito isso, Sofia, tem meu respeito e minha atenção. Verônica, seu contrato está suspenso. Preciso de uma revisão completa e urgente desse projeto, e quero saber quem fez essas anotações. A notícia se espalhou como um incêndio na mansão. A renomada doutora Verônica Lins, desmascarada por um bilhete anônimo. Dona Eulália, que assistiu à cena da cozinha, sentiu um calafrio. Ela sabia que a caligrafia apressada era familiar, mas não podia ser. Uma faxineira. No dia seguinte, o Dr. Albuquerque convocou todos os funcionários para uma reunião em comum na sala de jantar. O clima era tenso. Ele segurava o bilhete em suas mãos. Alguém aqui escreveu isso. Quero que a pessoa se apresente. Não haverá punição, pelo contrário, haverá reconhecimento. O silêncio na sala era quase ensurdecedor. Clara sentiu o sangue gelar nas veias. Seu coração batia tão forte que parecia querer saltar do peito. Seus olhos encontraram os de Sofia, que a olhava com uma mistura de expectativa e encorajamento. A herdeira mais jovem da família, com um leve aceno de cabeça, parecia dizer: não se cale. Clara respirou fundo. O medo era imenso, mas a ideia de que seu conhecimento pudesse ser útil, que ela pudesse fazer a diferença, era ainda maior. Lentamente, hesitante, ela ergueu a mão. Todos os olhares se voltaram para ela. Dona Eulália arregalou os olhos em descrença. Clara? Mas o que? O Dr. Albuquerque a encarou surpreso. Você, a nova faxineira? Sim, doutor. A voz de Clara saiu mais firme do que ela esperava. Eu vi os papéis espalhados no corredor e não pude deixar de notar as falhas. Eu amo plantas. Estudo muito sobre jardinagem, mesmo sem ter diploma. Sofia sorriu, um sorriso genuíno de aprovação. Pai, eu disse, é alguém com talento e coragem. A decisão do Dr. Albuquerque foi rápida e pragmática. A reputação de Verônica Lins estava manchada, e o custo de um erro tão grande seria incalculável. Ele precisava de alguém em quem pudesse confiar, alguém que realmente entendesse do assunto. De uma hora para outra, a jovem sem diploma se viu alçada a uma nova posição. Clara, o Dr. Albuquerque disse, sua voz agora mais branda. A partir de hoje, você não é mais faxineira. Você será a responsável pelo projeto de revitalização do jardim. Você coordenará tudo e terá acesso total ao escritório para consultar os documentos necessários. Sofia será sua mentora e auxiliará no que precisar. O choque foi geral. Dona Eulália quase caiu para trás. As outras funcionárias se entreolharam, boquiabertas. Clara sentiu uma onda de tontura. De faxineira a paisagista oficial. Era um salto gigantesco, um sonho que ela nem sequer ousava sonhar. Naquela mesma tarde, Clara entrou no escritório do Dr. Albuquerque. O cômodo proibido, antes um santuário intocável, agora era seu território de trabalho. O cheiro de couro antigo, livros empoeirados e charutos caros preenchia o ar. A mesa de mogno, imensa, parecia um continente a ser explorado. Ela tocou a superfície lisa, sentindo a grandiosidade do lugar. Ali ela não apenas trabalharia, mas também buscaria respostas. Com a ajuda de Sofia, Clara mergulhou de cabeça no projeto. O jardim
antes um cemitério verde, começou a ganhar vida em suas mãos. Ela redesenhou cada centímetro do espaço, não apenas para enfeitar, mas para corrigir as falhas do projeto anterior e, secretamente, para esconder pistas que ninguém jamais imaginaria. Entre plantas espalhadas pelo chão do escritório, maquetes improvisadas com galhos e pedras, e noites mal dormidas, Clara transformava o caos em ordem. Enquanto organizava os documentos antigos do jardim, buscando referências e inspirações, seus dedos esbarraram em uma gaveta secreta na escrivaninha do Dr. Albuquerque, um compartimento oculto, quase imperceptível. Dentro não havia dinheiro ou joias, mas algo muito mais valioso: páginas amareladas de um diário esquecido. As primeiras linhas eram datadas de décadas atrás, com uma caligrafia elegante, mas desbotada pelo tempo. Clara sentiu um arrepio. Aquele diário parecia sussurrar segredos. Entre rabiscos e símbolos estranhos, ela começou a decifrar referências a passagens secretas e contratos antigos, relacionados à propriedade. O jardim, ela percebeu, era mais do que grama e flores. Era um mapa. E ela, a nova paisagista, estava prestes a desenterrar não apenas a beleza, mas a história oculta de um pacto que havia moldado o destino de duas famílias poderosas. O diário, encontrado na gaveta secreta da escrivaninha do Dr. Albuquerque, era um portal para o passado. As páginas amareladas e a tinta desbotada contavam uma história que Clara jamais imaginaria. Não era um diário pessoal comum, mas um registro meticuloso de transações, acordos e, mais intrigante, de um pacto antigo entre as famílias Albuquerque e Vasconcelos. A caligrafia, embora elegante, era difícil de decifrar em alguns trechos, mas as palavras-chave saltavam aos olhos de Clara. Terras, fronteiras, acordo de cooperação, de segredo, proteção mútua. Havia também rabiscos e símbolos estranhos, que pareciam mapas ou códigos. Um deles, em particular, chamou sua atenção. Um desenho estilizado de uma árvore antiga, com raízes profundas, e ao lado, a anotação "O Guardião". Clara passava horas no escritório, fingindo estar imersa nos planos do jardim, enquanto, na verdade, tentava decifrar os enigmas do diário. Sofia, que a auxiliava com entusiasmo no projeto de paisagismo, notou a mudança no comportamento de Clara. A nova paisagista parecia mais absorta. Seus olhos frequentemente se desviavam dos projetos de canteiros para as páginas do livro antigo. "Clara, está tudo bem?" Sofia perguntou um dia ao vê-la com o diário aberto, a testa franzida em concentração. "Esse livro é algum tratado de botânica antiga?" Clara hesitou. Contar a Sofia sobre o diário e seus segredos era um risco. Mas a herdeira havia sido sua aliada, sua protetora, e de alguma forma, Clara sentia que Sofia merecia saber. "Não é de botânica, Sofia", ela respondeu, a voz baixa. É um diário. Do avô do seu pai, eu acho. E ele fala sobre a história da sua família e da mansão Albuquerque, de um jeito que ninguém nunca me contou." Sofia sentou-se ao lado dela, a curiosidade acesa. "Meu bisavô? O que ele escrevia? Segredos de família?" Clara mostrou-lhe as páginas apontando para os trechos sobre o pacto. Parece que a família Albuquerque e outra família, os Vasconcelos, tinham um acordo muito antigo, algo relacionado a terras e a um segredo que precisava ser protegido, Sofia. Leu, seus olhos percorrendo as linhas. "Vasconcelos? Esse nome me é familiar. Minha avó, a mãe do meu pai, era uma Vasconcelos. Mas eu nunca soube de nenhum pacto. Parece que o jardim, este mesmo jardim que estamos reformando, é parte fundamental desse segredo", Clara continuou, apontando para o desenho da árvore e a anotação "O Guardião". "E esses símbolos parecem indicar passagens secretas ou locais específicos no jardim." A revelação do diário e do pacto antigo trouxe uma nova camada de complexidade à vida de Clara na mansão. O jardim, que antes era apenas um projeto de paisagismo, transformou-se em um mapa de mistérios. Ela e Sofia começaram a investigar juntas, usando o diário como guia. Enquanto trabalhavam no redesenho do jardim, Clara com seu conhecimento sobre o solo e as plantas, e Sofia,
com sua inteligência e acesso aos arquivos da família, começaram a desvendar os segredos. O diário mencionava um caminho de pedras oculto e uma fonte que chora segredos. Um dia, enquanto Clara supervisionava a remoção de algumas pedras antigas para criar um novo canteiro, ela notou uma formação rochosa peculiar, quase escondida, pela vegetação densa. Ao remover a terra e as raízes, ela descobriu que não eram pedras comuns, mas degraus de uma escada que descia para o subsolo. "Sofia, venha ver isso!" Clara chamou, a voz embargada pela emoção. Sofia se aproximou, os olhos arregalados. Uma passagem secreta, como nos livros de aventura. Os degraus levavam a um túnel estreito e úmido. Com lanternas em mãos, as duas desceram sentindo a umidade e o cheiro de terra antiga. O túnel era curto e terminava em uma pequena câmara, quase uma cripta. No centro havia uma caixa de madeira escura, coberta por poeira e teias de aranha. Com as mãos trêmulas, Clara abriu a caixa. Dentro havia um pergaminho antigo, selado com um brasão que combinava os símbolos das famílias Albuquerque e Vasconcelos. Ao lado, um medalhão de prata, com o mesmo brasão gravado. O pergaminho era o pacto, um acordo assinado há mais de um século, que estabelecia uma parceria entre as duas famílias para a proteção de uma mina de pedras preciosas, escondida em terras que faziam fronteira com a propriedade dos Albuquerque. O jardim, com suas passagens secretas e marcadores ocultos, era o mapa para essa mina. E o guardião, a árvore antiga que Clara havia desenhado em seu caderno, era o ponto de referência principal. O pacto também revelava uma cláusula surpreendente. A cada geração, um membro da família Vasconcelos deveria se casar com um membro da família Albuquerque para garantir a continuidade do acordo e a proteção do segredo. E havia uma penalidade severa para quem quebrasse o pacto, a perda de todas as terras e bens para a outra família. Sofia, ao ler, ficou chocada. Isso significa que minha avó, a mãe do meu pai, se casou com meu avô por causa desse pacto, não por amor. A revelação era dolorosa, desmistificando uma história de amor que ela sempre ouvira. Clara sentiu o peso da descoberta. O diário e o pacto revelavam não apenas um segredo financeiro, mas uma trama familiar complexa, onde o amor e o destino eram moldados por acordos ancestrais. O jardim agora era mais do que um projeto de paisagismo. Era um elo com o passado, um guardião de segredos que poderiam abalar as estruturas da mansão Albuquerque e de todos que nela viviam. E Clara, a jovem que só queria pagar suas contas, estava no centro de tudo, com o medalhão de prata em suas mãos, sem saber que ele era a chave para uma revelação ainda mais pessoal e surpreendente. O medalhão de prata, frio e pesado nas mãos de Clara, parecia vibrar com a energia de gerações passadas. O brasão gravado, uma árvore entrelaçada com um leão, era o mesmo do pergaminho do pacto. Mas havia algo mais, algo que fez o coração de Clara disparar. Na parte de trás do medalhão, quase imperceptível, estava gravada uma pequena flor da noite, uma espécie rara que só florescia sob a luz da lua. Clara sentiu um choque elétrico percorrer seu corpo. A flor da noite. Era o símbolo que sua avó, uma mulher misteriosa e reservada, sempre usava em seus bordados, em suas histórias, em tudo que era pessoal. Sua avó, que falava pouco de seu passado, mas que sempre a incentivou a amar a terra e a observar os segredos da natureza. "O que foi, Clara?" Sofia perguntou, percebendo a mudança repentina na expressão da amiga. "Você está pálida." Clara virou o medalhão, mostrando a flor da noite para Sofia. "Minha avó, ela tinha esse símbolo. Em tudo. Ela dizia que era o símbolo da nossa família, mas nunca me explicou o porquê." Sofia pegou o medalhão, seus olhos percorrendo o brasão e a flor. "Isso é estranho. O brasão é das duas famílias, Albuquerque e Vasconcelos, mas essa flor não é parte de nenhum deles." Ela olhou para Clara com uma nova intensidade. "Sua avó, de que família ela era? Qual era o sobrenome dela?" "Ela era Ana Vasconcelos," Clara respondeu, a voz quase um sussurro. "Mas ela sempre disse que era uma ramificação distante, sem importância.
Ela se mudou para a cidade grande depois de uma briga familiar e nunca mais falou sobre suas origens. O silêncio caiu na câmara secreta. As palavras de Clara ecoaram, preenchendo o espaço úmido com uma revelação monumental. Ana Vasconcelos, a flor da noite. O pacto entre os Albuquerque e os Vasconcelos. A cláusula que exigia casamentos entre as famílias. Sofia foi a primeira a quebrar o silêncio. Clara, isso significa que você é uma Vasconcelos, uma descendente direta. Você é parte desse pacto. Clara sentiu o chão sumir sob seus pés. A faxineira, jovem sem diploma, a órfã que buscava apenas um emprego para sobreviver, era, na verdade, parte da trama centenária que envolvia a mansão Albuquerque. O sangue que corria em suas veias era o mesmo das famílias que haviam selado o destino daquelas terras e da mina secreta. A flor da noite não era apenas um símbolo, era a marca de sua linhagem. Uma linhagem que, por algum motivo, havia sido afastada e esquecida. A revelação trouxe uma enxurrada de emoções. Choque, descrença, mas também uma estranha sensação de pertencimento. De repente, a paixão de Clara pelo jardim, sua intuição sobre a terra e as plantas, tudo parecia fazer sentido. Era um chamado do sangue, uma conexão inata com a herança de seus ancestrais. Eu não posso acreditar, Clara murmurou olhando para o medalhão em suas mãos. Minha avó nunca me contou nada disso. Ela sempre me disse para ficar longe de grandes famílias, que elas só traziam problemas. Sofia a abraçou, sentindo a magnitude da descoberta. Ela estava te protegendo, talvez. Ou talvez ela mesma não soubesse a extensão de tudo isso. Mas agora, Clara, você não é apenas a paisagista do jardim. Você é uma das herdeiras desse segredo e, talvez, da mina. A mina. A fonte de toda a riqueza e de todo o mistério. Clara, que sempre viveu na simplicidade, agora se via diante da possibilidade de uma fortuna, de uma herança que nunca imaginou. Mas a riqueza não era o que a movia. Era a verdade. A necessidade de entender por que sua família havia sido afastada, por que o segredo era tão bem guardado e qual era o verdadeiro propósito daquele pacto. Elas decidiram manter a descoberta, em segredo por enquanto. O Dr. Albuquerque já estava abalado pela revelação do projeto falho de Verônica Lins e pela existência do pacto. Adicionar a informação de que a nova paisagista era uma Vasconcelos e possivelmente uma herdeira seria demais. Elas precisavam de tempo para assimilar tudo e planejar seus próximos passos. Nos dias que se seguiram, Clara continuou seu trabalho no jardim com uma nova perspectiva. Cada planta que ela tocava, cada pedaço de terra que ela movia, parecia sussurrar histórias de seus ancestrais. O jardim não era mais apenas um projeto. Era um elo vivo com seu passado, um guardião de segredos que agora eram seus também. Enquanto Clara e Sofia aprofundavam suas investigações, percebendo que o pacto não era apenas sobre a mina, mas também sobre a proteção de algo ainda mais valioso, um novo personagem se aproximava da mansão Albuquerque. Um homem elegante de meia idade, com um ar de mistério e uma determinação fria nos olhos. Ele se apresentou como Dr. Elias Vasconcelos, um historiador e genealogista, interessado na história das famílias tradicionais de São Paulo. Ele alegava estar escrevendo um livro e queria pesquisar os arquivos da família Albuquerque. Clara sentiu um arrepio na espinha quando o viu. Havia algo em seu olhar que a incomodava. Ele não parecia um historiador comum. E seu sobrenome? Vasconcelos. O Dr. Elias Vasconcelos, sem que Clara soubesse, era um ramo distante da família Vasconcelos, mas um que havia sido deserdado e esquecido. Ele estava em busca da mina, da fortuna que acreditava ser sua por direito de sangue. E ele sabia que o jardim da mansão Albuquerque guardava a chave. A chegada dele não era uma coincidência. Era o prenúncio de uma nova ameaça, um caçador, de fortunas que não hesitaria em desenterrar segredos e, se necessário, destruir vidas para alcançar seus objetivos. O jogo de segredos e heranças estava prestes a se tornar muito mais perigoso.
A chegada do Dr. Elias Vasconcelos à mansão Albuquerque lançou uma sombra sutil, mas perceptível, sobre a rotina da casa. Com sua fala mansa e seu sorriso calculista, ele rapidamente conquistou a confiança do Dr. Albuquerque, que, lisonjeado pelo interesse em sua linhagem, concedeu-lhe acesso aos arquivos da família. Elias se apresentava como um acadêmico respeitável, mas seus olhos frios e perspicazes pareciam escanear cada canto da mansão, cada rosto, em busca de algo. Clara sentiu um arrepio na espinha toda vez que o via. Havia algo nele que a lembrava, de uma cobra se esgueirando silenciosamente. O sobrenome Vasconcelos, o mesmo de sua avó, agora carregava um peso diferente, uma ameaça velada. Ela e Sofia trocaram olhares de apreensão. Elas sabiam que Elias não estava ali por mera curiosidade histórica. Ele estava caçando. Ele sabe de alguma coisa, Sofia, Clara sussurrou para a amiga durante uma pausa no trabalho do jardim. Ele não para de olhar para o jardim e para mim. Sofia concordou. Ele é muito astuto. Não podemos deixar que ele descubra o que encontramos, ou que você é uma Vasconcelos. Elas redobraram os cuidados. Enquanto Elias vasculhava os documentos, na biblioteca, Clara e Sofia continuavam seu trabalho no jardim, mas com uma vigilância constante. Elas se comunicavam por olhares e frases codificadas, disfarçando suas investigações como parte do projeto de paisagismo. O diário do bisavô de Sofia e o pergaminho do pacto haviam revelado que a mina não era apenas uma fonte de pedras preciosas comuns. Havia menções a cristais de luz, pedras que cantam e o coração da terra. O algo mais valioso não era apenas a riqueza material, mas uma energia ou um poder que a mina guardava, algo que as famílias Albuquerque e Vasconcelos haviam jurado proteger por gerações. O brasão das famílias, com a árvore e o leão e a flor da noite de Clara, pareciam ser chaves para desvendar esse poder. Um dia, Elias abordou Clara no jardim, enquanto ela transplantava mudas de uma rara orquídea noturna. Vejo que a senhorita tem um talento especial para a botânica. Ele comentou seu tom polido, mas com uma ponta de escrutínio. É incomum para alguém, na sua posição. Clara sentiu o sangue gelar. Ele estava testando-a. É um dom, doutor. Ela respondeu, mantendo a voz firme, mas sem encará-lo diretamente. Minha avó me ensinou muito sobre as plantas. Ela amava as flores da noite. Elias parou. A menção da flor da noite pareceu acender uma faísca em seus olhos. Flor da noite, você diz? Uma flor rara, um símbolo interessante. Ele sorriu. Um sorriso que não alcançava seus olhos. Sua avó era de onde, se me permite a indiscrição? Do interior, Clara respondeu vagamente, desviando o olhar para as orquídeas. Uma pequena cidade. Ela não falava muito sobre o passado. Elias não insistiu, mas Clara sentiu que ele havia captado algo. Ele passou a observar Clara com mais atenção, notando sua afinidade com o jardim, a forma como ela se movia entre as plantas, como se as conhecesse intimamente. Ele a viu manusear o medalhão de prata que ela agora usava discretamente sob a blusa. E o brilho da flor da noite, gravada nele, não passou despercebido. A tensão aumentou quando Elias, sob o pretexto de pesquisar a história arquitetônica da mansão, começou a fazer perguntas sobre as passagens subterrâneas e a estrutura do jardim. Ele até pediu para ver os antigos mapas da propriedade, os mesmos que Clara e Sofia estavam usando para decifrar os segredos da mina. Doutor Albuquerque, alheio às intenções reais de Elias, quase concedeu o acesso. Foi Sofia quem interveio, alegando que os mapas antigos estavam sendo usados no projeto de revitalização do jardim e que Clara precisava deles constantemente. Com todo o respeito, Dr. Vasconcelos, Sofia disse, com um sorriso forçado, a Clara está usando esses documentos para garantir que a restauração seja historicamente precisa. Eles são essenciais para o trabalho dela neste momento. Elias estreitou os olhos, percebendo a barreira sutil que Sofia havia erguido. Entendo. A dedicação da senhorita Clara é notável. Talvez eu possa observá-la em seu trabalho, para entender melhor a interação entre a história e o paisagismo.
A proposta de Elias era um disfarce óbvio para espionar. Clara e Sofia sabiam que precisavam agir. A mina, o pacto, o coração da terra, tudo estava em risco. Elas precisavam encontrar o guardião e o que ele protegia antes que Elias o fizesse. Naquela noite, sob a luz da lua, Clara e Sofia se encontraram novamente na câmara secreta. O diário e o pergaminho estavam abertos. A flor da noite no medalhão de Clara parecia brilhar. Ele está perto, Clara disse, a voz cheia de urgência. Ele sabe que o jardim esconde algo, e ele está desconfiado de mim. Sofia apontou para um trecho do diário que elas haviam negligenciado. Olhe aqui, Clara. O guardião da flor da noite, o selo final, a chave para o coração da terra. E há um desenho. Não é uma árvore. É uma constelação. A constelação da flor da noite. Clara olhou para o desenho, depois para o medalhão. A flor da noite não era apenas um símbolo de sua família. Era um mapa celestial, uma constelação que só era visível em certas épocas do ano e que apontava para o verdadeiro local do coração da Terra. O jardim era um mapa terrestre, mas o céu era a chave final. A revelação foi um choque. O segredo era muito mais complexo do que elas imaginavam. Não era apenas uma mina de pedras preciosas, mas algo que se conectava com os céus, com energias ancestrais. E Elias Vasconcelos estava cada vez mais perto de desvendar tudo. A corrida contra o tempo havia começado, e o destino da mansão Albuquerque e de um segredo milenar estava nas mãos de uma faxineira que se tornou paisagista e de uma herdeira que se tornou sua aliada. Elas precisavam decifrar a constelação antes que o caçador de fortunas desenterrasse o que deveria permanecer oculto. A constelação da flor da noite. A revelação pairava sobre Clara e Sofia como uma névoa densa de mistério. Não bastava decifrar um mapa terrestre. Agora, o mais real céu era a chave. O diário do bisavô de Sofia não fornecia coordenadas exatas, apenas a enigmática frase: quando a flor da noite celestial beijar a terra, o guardião revelará seu segredo. Isso significa que precisamos esperar pela noite certa, pela posição certa das estrelas, Sofia murmurou, os olhos fixos no desenho da constelação. Mas como saber qual noite? E de que ponto do jardim devemos observar? Clara, com o medalhão em mãos, sentiu uma estranha conexão com o símbolo. Minha avó falava sobre a noite da grande flor. Ela dizia que era quando a energia da terra estava mais forte. Talvez seja uma data específica no calendário, ou um alinhamento raro. Elas passaram os dias seguintes imersas em pesquisas. Sofia vasculhava livros de astronomia antiga na biblioteca da mansão, enquanto Clara, durante o dia, observava o jardim sob diferentes ângulos, imaginando como a luz das estrelas poderia interagir com as plantas e as estruturas. A tensão era palpável. Elias Vasconcelos estava cada vez mais audacioso em suas pesquisas. O Dr. Elias, com sua paciência se esgotando, começou a pressionar o Dr. Albuquerque. Com todo o respeito, doutor, mas a senhorita Clara tem acesso a documentos muito antigos e valiosos. Para a minha pesquisa, seria de grande ajuda se eu pudesse ter uma cópia de alguns desses mapas e diários, especialmente os que se referem às fronteiras da propriedade. O Dr. Albuquerque, embora ainda confiasse em Clara, começou a hesitar. Claro, Dr. Elias, pedirei a Clara que prepare as cópias para o senhor. Sofia interceptou a ordem. Pai, os originais são muito frágeis, e a Clara está usando-os para um trabalho delicado de restauração. Que tal eu escanear o que o doutor Elias precisa? Levará um tempo, mas garantirá a integridade dos documentos. Ela lançou um olhar significativo para Clara, que entendeu a mensagem. Ganhar tempo. Naquela noite, enquanto Elias jantava com o Dr. Albuquerque, Clara e Sofia se encontraram novamente no escritório. Sofia havia encontrado uma pista em um antigo almanaque astronômico. A constelação da Flor da Noite era uma designação popular para um aglomerado estelar que se tornava visível com mais clareza durante o solstício de verão e que, em certas noites, alinhava-se perfeitamente com um ponto específico no horizonte. O solstício de verão é daqui a 3 noites.
Sofia exclamou apontando para a data no almanaque. E a descrição diz que o ponto de observação ideal é a sombra do guardião ao meio-dia. A sombra do guardião. A árvore antiga que Clara havia identificado como o guardião no diário. A peça final do quebra-cabeça se encaixava. Elas precisavam estar na árvore ao meio-dia do solstício para identificar o ponto de observação e depois, à noite, usar a constelação para encontrar o coração da Terra. No dia do solstício, sob um sol escaldante, Clara e Sofia foram até a árvore guardiã. A sombra da árvore, densa e projetada com precisão, apontava para uma formação rochosa peculiar, quase imperceptível entre a vegetação rasteira. Não era uma rocha comum, era uma pedra de formato triangular, com uma pequena depressão no centro. "É aqui!" Clara sussurrou, a voz cheia de excitação. "Este é o ponto de observação." Elas marcaram o local e esperaram ansiosamente pela noite. A tensão era quase insuportável. Elias Vasconcelos havia se tornado uma presença constante, seus olhos seguindo Clara e Sofia por toda a mansão. Elas sabiam que ele estava perto de descobrir a verdade. Quando a noite caiu, um manto estrelado cobriu a mansão Albuquerque. Clara e Sofia, munidas de uma lanterna, do diário, do medalhão e de uma bússola, se dirigiram silenciosamente para a pedra triangular. O ar estava pesado, carregado de expectativa. Elas se posicionaram. Clara ergueu o medalhão de prata, usando o brasão como um visor improvisado para alinhar com a constelação da Flor da Noite, que brilhava intensamente no céu noturno. Sofia, com o diário aberto, lia as últimas instruções. Quando a estrela mais brilhante da Flor da Noite se alinhar com o centro do brasão, a luz apontará para o coração da Terra. Sofia leu, a voz trêmula. Clara ajustou o medalhão. A estrela mais brilhante da constelação parecia se mover lentamente, até que, por um instante mágico, ela se alinhou perfeitamente com o centro do brasão. Um feixe de luz invisível, guiado pela intuição de Clara e pela sabedoria ancestral, parecia descer do céu. O feixe apontou para um ponto no chão a poucos metros da pedra triangular. Não havia nada visível, apenas terra e grama. Clara e Sofia começaram a cavar desesperadamente com as mãos, sentindo a urgência do momento. De repente, um som de passos. Elias Vasconcelos emergiu das sombras, seu rosto iluminado pela lanterna que ele carregava. Seus olhos brilhavam com uma mistura de triunfo e fúria. Ele havia seguido as duas. "Então é aqui que os segredos são desenterrados", Elias disse, sua voz fria e cortante. "A constelação, o medalhão. Eu sabia que vocês estavam escondendo algo." Ele olhou para Clara, seu olhar fixo no medalhão em seu pescoço. "E você, a faxineira, uma Vasconcelos. Que ironia." Clara e Sofia se entreolharam, o medo misturado à determinação. Elas haviam sido descobertas, mas não podiam parar agora. Elas continuaram a cavar, a terra voando, seus dedos encontrando algo duro e liso. Era uma laje de pedra, perfeitamente esculpida, com o brasão das famílias gravado. No centro, havia uma pequena depressão do tamanho exato do medalhão de Clara. "O que é isso?" Elias perguntou, dando um passo à frente, sua voz carregada de impaciência. "Onde está a mina? Onde está a fortuna?" Clara, ignorando-o, pegou o medalhão e o encaixou na depressão da laje. Um brilho suave emanou da pedra, e um zumbido baixo, quase inaudível, preencheu o ar. A laje começou a girar lentamente, revelando não uma mina de pedras preciosas, mas uma escadaria em espiral que descia para uma câmara subterrânea iluminada por uma luz etérea. Não eram pedras preciosas comuns. Eram cristais gigantes, pulsando, com uma luz azulada e um som que parecia um canto suave. O coração da Terra não era uma mina de fortuna material, mas uma fonte de energia mística, uma câmara de cristais que pareciam vivos, pulsando com o poder ancestral das terras. Elias Vasconcelos olhou para a cena, seus olhos arregalados em descrença e cobiça. Não era ouro ou diamantes, mas algo muito mais grandioso, algo que ele não compreendia, mas que sentia o poder. "O que é isso?" ele repetiu, sua voz agora um sussurro de espanto. Clara e Sofia se entreolharam.
elas haviam encontrado o segredo. Mas agora, com Elias ali, o destino do coração da terra e da mansão Albuquerque estava por um fio. A verdadeira batalha estava prestes a começar. O brilho etéreo dos cristais azuis pulsava na câmara subterrânea, lançando sombras dançantes. Nas paredes de terra, um zumbido suave, quase uma melodia, emanava das formações cristalinas, preenchendo o ar com uma energia palpável. Elias Vasconcelos, antes tão confiante e calculista, estava paralisado, seus olhos fixos na maravilha à sua frente. A cobiça em seu rosto se misturava com uma ponta de temor, uma compreensão de que aquilo não era uma mina comum. Cristais de luz, ele murmurou, estendendo a mão trêmula em direção à abertura. É isso que eles protegiam? Não ouro, não joias? Clara, sentindo a intenção predatória de Elias, se colocou na frente da entrada da câmara, protegendo-a com o próprio corpo. Sofia, ao seu lado, segurava um pequeno pedaço de madeira que havia pego no chão, pronta para qualquer coisa. Isso não é seu, Elias, Clara disse, sua voz surpreendentemente firme. Isso é o coração da terra. É algo a ser protegido, não explorado. O historiador recuperou a compostura, um sorriso cruel se espalhando por seu rosto. Protegido. Por gerações, essas famílias esconderam essa riqueza de mim, da minha linhagem. Eu sou um Vasconcelos. Isso é meu por direito. Ele deu um passo à frente, a lanterna em sua mão apontando diretamente para Clara. Saia da frente, garota, ou terei que forçá-la. A melodia dos cristais pareceu intensificar-se, e um brilho mais forte emanou da câmara. Clara sentiu uma onda de energia percorrer seu corpo, uma conexão profunda com aquele lugar. O medalhão em seu pescoço esquentou, e a flor da noite gravada nele pareceu pulsar em sincronia com os cristais. Você não vai tocar nisso, Clara declarou, seus olhos fixos nos de Elias. Ele avançou, empurrando Clara para o lado, mas no momento em que ele tentou passar por ela, um dos cristais maiores na câmara emitiu um pulso de luz azul tão intenso que cegou Elias por um instante. Ele cambaleou para trás, cobrindo os olhos com a mão, soltando um grito de dor. O que é isso? Ele exclamou desorientado. Sofia aproveitou a distração. Corra, Clara, chame meu pai. Mas Clara não correu. Ela sentiu que precisava agir. Ela se lembrou das palavras de sua avó sobre a noite da grande flor e a energia da terra. Com o medalhão ainda quente em suas mãos, ela estendeu a palma da mão em direção à câmara, como se estivesse se conectando com os cristais. A melodia aumentou, e os cristais começaram a vibrar com mais força. A luz azul se intensificou, criando um campo de energia que parecia repelir Elias. Ele tentou se aproximar novamente, mas foi jogado para trás por uma força invisível. Sua bruxa, ele gritou, a voz cheia de raiva e medo. O que você está fazendo? Nesse momento, passos apressados foram ouvidos vindo da mansão. O doutor Albuquerque, alertado pelo grito de Elias e pela luz estranha que emanava do jardim, apareceu na entrada do túnel, seu rosto contorcido em confusão e choque. Elias? Clara? O que está acontecendo aqui? Ele perguntou, sua voz embargada. Ele olhou para a câmara, para os cristais pulsantes, e depois para Elias, que tentava se levantar visivelmente abalado. Elias, vendo o doutor Albuquerque, tentou recompor-se. Doutor, essa mulher, ela está escondendo algo, uma mina secreta. Ela é uma impostora. Uma Vasconcelos que está tentando roubar sua herança. Ele apontou para Clara, tentando semear a discórdia. O doutor Albuquerque olhou para Clara, depois para o medalhão em seu pescoço, que ainda brilhava suavemente. A flor da noite. Ele se lembrou das histórias de sua própria família, das lendas sobre o coração da terra e a guardiã da flor da noite. Lendas que ele sempre considerou meras fábulas, mas ali estava diante de seus olhos. Sofia interveio, sua voz firme e clara. Pai, o doutor Elias não é quem ele diz ser. Ele está atrás de uma fortuna que ele acredita ser dele. Essa câmara não é uma mina comum. É o coração da terra, do qual o bisavô falava. E a Clara, ela é a guardiã. O doutor Albuquerque, um homem de ciência e lógica,
estava diante de algo que desafiava toda a sua compreensão. Mas a luz dos cristais, a melodia suave, a determinação no rosto de Clara e a lealdade de sua filha, tudo isso o fez hesitar. Ele viu o medo nos olhos de Elias, a ganância que o consumia. "Saia da minha propriedade, Dr. Vasconcelos", o Dr. Albuquerque disse, sua voz agora fria e autoritária. "Você não é bem-vindo aqui." Elias, percebendo que havia perdido a batalha, lançou um último olhar de ódio para Clara e para os cristais. "Isso não acabou. Eu voltarei. Essa fortuna é minha." Ele se virou e desapareceu na escuridão, sua figura se dissolvendo entre as árvores. O silêncio caiu sobre o jardim, quebrado apenas pela melodia suave dos cristais. O Dr. Albuquerque se aproximou da câmara, seus olhos percorrendo os cristais com uma mistura de assombro e reverência. Ele estendeu a mão, mas não tocou. "Então, é verdade", ele sussurrou, mais para si mesmo do que para elas. "O coração da terra. E você, Clara? Uma Vasconcelos, a guardiã." Clara sentiu um alívio imenso, mas também a responsabilidade que pesava sobre seus ombros. O segredo havia sido revelado, e com ele, uma nova era para a mansão Albuquerque. A mina não era uma fonte de riqueza material, mas de um poder ancestral, um legado que agora ela, uma simples paisagista, tinha a tarefa de proteger. O futuro, do coração da terra e da própria mansão, estava agora em suas mãos, e a jornada para compreender e proteger esse poder estava apenas começando. O Dr. Albuquerque permaneceu por um longo tempo na entrada da câmara, seus olhos fixos nos cristais pulsantes. A luz azulada banhava seu rosto, revelando uma mistura de assombro, arrependimento e uma nova compreensão. Ele, um homem que dedicara sua vida à lógica e à ciência, estava diante de algo que transcendia qualquer explicação racional. As lendas de sua família, antes meros contos, agora se materializavam em uma realidade vibrante e enigmática. Eu não imaginei", ele sussurrou, sua voz embargada. "Tantas gerações e nós apenas guardamos o segredo, sem realmente compreendê-lo. Meu bisavô, ele tentou avisar, mas a ganância cegou a todos." Ele olhou para Clara, seus olhos marejados. "Perdoe-nos, Clara. Perdoe a minha família por ter escondido isso de você, da sua avó, por ter desconsiderado a sua linhagem." Clara sentiu um nó na garganta. As palavras do Dr. Albuquerque eram um bálsamo para as feridas de gerações de esquecimento e exclusão. "Não há o que perdoar, doutor. O importante é que agora sabemos, e que podemos proteger isso juntos." Sofia, com os olhos brilhando, de emoção abraçou o pai. "É incrível, pai. O coração da terra." Com um aceno de cabeça, o Dr. Albuquerque finalmente desceu os degraus da escadaria em espiral, seguido por Clara e Sofia. O ar na câmara era fresco e carregado de uma energia que parecia vibrar na pele. Os cristais de tamanhos variados formavam uma espécie de altar natural no centro da câmara, emitindo sua luz azul e a melodia suave. Clara sentiu uma atração irresistível por eles, como se fossem uma extensão de si mesma. Ela estendeu a mão e tocou um dos cristais menores. Uma onda de calor e uma sensação de paz a invadiram. Imagens fragmentadas, quase como memórias, piscaram em sua mente. Florestas antigas, rituais sob a lua, mulheres com a flor da noite em seus cabelos, protegendo e honrando a terra. Ela compreendeu que o coração da terra não era apenas uma fonte de energia, mas um registro vivo, um elo com a história ancestral do planeta e das famílias que o protegiam. Eles contam histórias, Clara sussurrou, seus olhos fixos nos cristais. Histórias de proteção, de equilíbrio. Não é para ser usado para poder, mas para a harmonia. O Dr. Albuquerque observou Clara com uma admiração renovada. Ele via, não mais a faxineira, mas a guardiã, a herdeira de um legado que ele mal começava a compreender. Precisamos proteger isso, Clara, de Elias e de qualquer um que tente usar essa energia para o mal. Eles passaram o resto da noite na câmara, discutindo o que fazer. A primeira prioridade era selar a entrada de forma que ninguém, especialmente Elias, pudesse encontrá-la novamente.
O Dr. Albuquerque, com seu conhecimento de engenharia, e Clara, com sua intuição sobre o jardim, planejaram uma forma engenhosa de camuflar a laje de pedra. Eles usariam a vegetação densa e algumas rochas estrategicamente posicionadas para esconder a entrada, tornando-a invisível a olhos desatentos. Nos dias que se seguiram, a vida na mansão Albuquerque mudou sutilmente. Clara não era mais apenas a paisagista. Ela se tornou uma confidente do Dr. Albuquerque e uma parceira de Sofia na proteção do segredo. Suas manhãs eram dedicadas ao jardim, mas suas tardes eram preenchidas com estudos sobre os diários, aprofundando-se na história das famílias e na natureza dos cristais. O Dr. Albuquerque, por sua vez, começou a reavaliar sua própria vida e o legado de sua família, encontrando um novo propósito em proteger o coração da terra. A ameaça de Elias Vasconcelos pairava como uma nuvem distante, mas real. Eles sabiam que ele não desistiria facilmente. O Dr. Albuquerque reforçou a segurança da mansão, instalando novas câmeras e alarmes, e instruiu a equipe a ficar atenta a qualquer movimento suspeito nos arredores da propriedade. Clara, agora consciente de sua verdadeira identidade e de seu papel, sentia-se mais completa do que nunca. O medalhão da Flor da Noite era um lembrete constante de sua conexão com o passado e sua responsabilidade para com o futuro. Ela compreendeu que a verdadeira riqueza não estava no ouro ou nas pedras preciosas, mas na sabedoria ancestral, na conexão com a terra e na proteção de algo que era maior do que qualquer fortuna. A mansão Albuquerque, antes um lugar de mistérios e segredos obscuros, havia se transformado em um santuário, um lar para um poder antigo e para uma nova família unida por um propósito comum. A jornada de Clara, de uma faxineira em busca de um emprego a uma guardiã de um segredo milenar, havia apenas começado. O coração da terra pulsava sob o jardim, e com ele a promessa de novas descobertas e talvez novos desafios que testariam a força de sua recém-descoberta linhagem. A vida na mansão Albuquerque assumiu um ritmo diferente, tingido pela presença do segredo subterrâneo. O Dr. Albuquerque, antes absorto em suas pesquisas acadêmicas, agora dedicava grande parte de seu tempo a estudar os diários da família, buscando entender a profundidade do legado que havia negligenciado. Sofia, por sua vez, tornou-se uma aprendiz dedicada de Clara, mergulhando nos estudos sobre botânica e nas lendas que envolviam a Flor da Noite. Clara, a guardiã do coração da terra, sentia a energia dos cristais fluir através dela de maneiras cada vez mais sutis. Ela percebia uma vibração no solo quando caminhava pelo jardim, um eco da melodia dos cristais. As plantas sob seus cuidados pareciam florescer com um vigor incomum, e as orquídeas noturnas, em particular, desabrochavam com uma intensidade de cor e perfume que nunca antes haviam exibido. Ela passava horas na câmara, não apenas estudando os cristais, mas meditando, permitindo que a energia a envolvesse. Nessas sessões, visões e fragmentos de conhecimento ancestral vinham à sua mente como sussurros de gerações passadas. A entrada da câmara foi magistralmente camuflada. O Dr. Albuquerque, com a ajuda de Clara e Sofia, projetou um sistema de rochas e vegetação densa que tornava a laje de pedra praticamente indetectável. Ninguém, a não ser eles, saberia que sob aquela parte do jardim pulsava um segredo milenar. Apesar da nova rotina e da sensação de propósito, a sombra de Elias Vasconcelos pairava sobre a mansão. Ele havia desaparecido tão abruptamente quanto surgira, mas a família Albuquerque sabia que sua ganância não seria facilmente saciada. O Dr. Albuquerque reforçou a segurança, instalando sensores discretos e câmeras ocultas nos pontos estratégicos do jardim e dos muros da propriedade. Ele não vai desistir, o Dr. Albuquerque comentou certa noite enquanto revisavam os mapas antigos. Ele é um Vasconcelos, e a cobiça é uma doença que corre em certas veias. Clara concordou. Ele sentiu o poder dos cristais. Ele vai querer de volta. Dias se transformaram em semanas. A primavera avançava,
e o jardim da mansão Albuquerque florescia como nunca. Clara sentia-se cada vez mais conectada à terra e aos cristais. Ela começou a perceber que os cristais não apenas guardavam memórias, mas também podiam projetar energias, curar e até mesmo influenciar o ambiente ao redor. Em uma de suas meditações na câmara, ela tocou um cristal maior e sentiu uma onda de calor se espalhar por seu corpo. Quando abriu os olhos, viu as imagens de um mapa estelar complexo se formando em sua mente, muito além da constelação da Flor da Noite. Era um mapa de energias cósmicas, e os cristais pareciam ser um ponto de conexão entre a Terra e o universo. "O que você viu, Clara?" Sofia perguntou, notando a expressão de assombro no rosto da amiga. "É mais do que um segredo da Terra." Clara sussurrou. "É um segredo das estrelas. Os cristais são como antenas, conectando a energia daqui com algo muito maior lá fora." Enquanto Clara e Sofia aprofundavam seus conhecimentos, um incidente perturbador ocorreu. Uma das câmeras de segurança do perímetro, instalada em um ponto cego, foi desativada durante a noite. Não havia sinais de arrombamento, apenas um corte preciso nos fios. O Dr. Albuquerque ficou alarmado. "Elias", ele disse, sua voz grave. "Ele não tentou invadir. Ele está nos testando. Ele quer saber o quão bem estamos protegendo o lugar." A tensão na mansão aumentou. A família sabia que Elias não era apenas um ladrão. Ele era um estrategista, um caçador paciente. Ele não viria de frente. Ele estudaria, esperaria a oportunidade perfeita. Uma noite, enquanto Clara regava as orquídeas noturnas, ela sentiu um arrepio na nuca. Não era o vento, era uma presença. Ela olhou para o muro e, por um breve instante, viu uma sombra se mover rapidamente entre as árvores do lado de fora da propriedade. Era muito escuro para ter certeza, mas o formato era inconfundível. Elias. Vasconcelos estava de volta. Ele não havia desistido. Ele estava observando, esperando o momento certo para reivindicar o que ele acreditava ser seu por direito. A verdadeira batalha pela proteção do coração da terra estava prestes a recomeçar, e desta vez Elias viria preparado para o poder que o esperava. A sombra de Elias Vasconcelos não era mais uma mera sensação. Era uma certeza fria que se instalara na mansão Albuquerque. A desativação da câmera e a aparição fugaz no muro eram avisos claros. Ele não estava apenas observando. Estava testando as defesas, mapeando as fraquezas. O Dr. Albuquerque redobrou a vigilância, mas a ansiedade era palpável. Clara, por sua vez, sentia a presença de Elias como uma dissonância na melodia dos cristais. A energia da câmara, antes tão pacífica, agora parecia alertá-la, enviando pequenos choques de premonição. Ela passou mais tempo no jardim, não apenas cuidando das plantas, mas também ouvindo a terra, buscando qualquer sinal de perturbação. Uma tarde, enquanto Clara e Sofia revisavam um antigo mapa do jardim que mostrava as fontes de água subterrâneas, um alarme discreto soou no escritório do Dr. Albuquerque. Era um dos novos sensores de movimento, ativado em uma área remota da propriedade, perto da antiga casa de hóspedes, que estava desativada há anos. "Ele está tentando uma entrada secundária", o Dr. Albuquerque disse, seu rosto endurecendo. "Sofia, chame a segurança. Clara, fique aqui." Mas Clara já estava de pé. "Não, doutor, eu preciso ir. Sinto que ele está lá e há algo mais." A intuição a puxava, uma certeza de que sua conexão com os cristais a tornava essencial naquele momento. Armados com lanternas e a determinação, os três se dirigiram para a casa de hóspedes, acompanhados por 2 seguranças. O local era um emaranhado de era e arbustos, e a construção estava em ruínas parciais. Ao se aproximarem, um cheiro estranho pairou no ar, algo metálico, quase elétrico. Dentro da casa de hóspedes a cena era perturbadora. Não havia ninguém, mas o chão estava coberto de marcas de arrasto, e alguns equipamentos estranhos jaziam abandonados. Fios, um pequeno gerador portátil e um dispositivo com uma antena parabólica minúscula. No centro da sala, uma parte do piso de madeira estava removida, revelando a terra abaixo.
Ele não estava tentando invadir a mansão, Sofia murmurou, seus olhos arregalados. Ele estava tentando cavar. O Dr. Albuquerque se ajoelhou examinando o buraco. Não é uma escavação comum. Parece que ele estava tentando usar algum tipo de sensor para localizar algo subterrâneo. Ele deve ter percebido que o coração da Terra não era uma mina de fácil acesso. Clara tocou o solo exposto. Uma onda de energia fria percorreu seu corpo. Ela fechou os olhos e viu em sua mente uma imagem clara. Elias, em uma sala escura, rodeado por mapas e equipamentos eletrônicos. Ele não estava mais focado em invadir fisicamente a mansão, mas em uma abordagem mais tecnológica, usando sensores e frequências para localizar e, talvez, até manipular a energia dos cristais à distância. Ele não quer apenas o local. Clara disse abrindo os olhos. Ele quer a energia. Ele está tentando encontrar uma forma de extrair ou controlar os cristais sem precisar entrar na câmara. Ele está usando tecnologia para isso. Os seguranças verificaram os arredores, mas Elias havia desaparecido. Ele havia deixado para trás as evidências de sua nova estratégia. De volta à mansão, a família se reuniu. A ameaça havia evoluído. Elias não era mais um simples ladrão de herança. Ele se tornara um adversário mais perigoso, um cientista, amoral que buscava explorar o poder dos cristais para seus próprios fins. Ele deve ter estudado os diários que ele roubou ou teve acesso, Sofia ponderou. Ele deve ter encontrado referências à energia dos cristais, mesmo que não as compreendesse. Totalmente. O Dr. Albuquerque estava pensativo. Se ele está usando frequências e sensores, precisamos criar uma contramedida. Algo que possa mascarar a assinatura energética dos cristais, ou até mesmo repeli-lo. Clara, sentindo a urgência da situação, tocou o medalhão. As visões que ela tivera na câmara, os mapas estelares e as energias cósmicas voltaram à sua mente. Ela percebeu que os cristais não eram apenas receptores de energia terrestre, mas também transmissores, capazes de interagir com frequências externas. Eu acho que sei como, Clara disse, sua voz calma, mas cheia de uma nova determinação. Os cristais podem não apenas emitir, mas também absorver e redirecionar energia. Podemos criar um escudo, uma barreira de frequência que Elias não conseguirá penetrar. A ideia era ousada, quase fantástica, mas o Dr. Albuquerque, tendo testemunhado o poder dos cristais, estava disposto a ouvir. A batalha não seria mais de força bruta, mas de inteligência, intuição e o domínio de energias que a ciência moderna mal começava a compreender. Elias Vasconcelos havia subestimado a guardiã do coração da Terra, e agora Clara estava pronta para mostrar a ele o verdadeiro poder que ela e os cristais possuíam. A proposta de Clara de criar um escudo de frequência usando os cristais foi recebida com uma mistura de ceticismo e esperança pelo Dr. Albuquerque. Ele, um cientista, era naturalmente inclinado a soluções tangíveis, mas a evidência do poder dos cristais e a intuição de Clara eram inegáveis. Sofia, por outro lado, abraçou a ideia com entusiasmo, vendo nela a fusão perfeita entre a magia ancestral e o conhecimento moderno. Como exatamente faríamos isso, Clara? Já o Dr. Albuquerque perguntou, sua mente já processando as possibilidades. Precisamos de algo mais do que apenas intenção. Frequências exigem modulação, talvez um catalisador. Clara fechou os olhos por um instante, concentrando-se na melodia dos cristais que ressoava em sua mente. Os cristais são o catalisador. Eles já emitem uma frequência natural. O que precisamos é direcionar essa energia, amplificá-la e moldá-la para criar uma barreira. Eu sinto que posso interagir com eles de uma forma que os faça reagir. Ela gesticulou para o medalhão em seu pescoço. O medalhão, a flor da noite, é a chave. Ele é um amplificador. O Dr. Albuquerque se lembrou dos diários de seu bisavô que mencionavam a flor da noite como um símbolo de proteção e conexão com o coração da Terra. Ele havia desconsiderado isso como folclore, mas agora tudo ganhava um novo sentido. Nos dias seguintes, a câmara subterrânea tornou-se um laboratório de experimentação. O Dr. Albuquerque trouxe equipamentos de medição de frequência e energia.
enquanto Clara, guiada por sua intuição e pelas visões que recebia dos cristais, trabalhava para sintonizar a energia. Sofia atuava como ponte entre os dois, traduzindo as sensações de Clara em termos que seu pai pudesse compreender cientificamente. Clara sentava-se no centro da câmara, o medalhão em suas mãos, concentrando-se na melodia dos cristais. Ela visualizava uma bolha de energia azul se expandindo do centro da Terra, envolvendo toda a mansão Albuquerque. À medida que ela se concentrava, os cristais na câmara pulsavam com mais intensidade, e os medidores do Dr. Albuquerque registravam picos de energia incomuns. Incrível, ele murmurava anotando os dados. A frequência está aumentando, e há um padrão, uma ressonância harmônica. Sofia, observando Clara, sentia a energia no ar. Era como se a própria Clara estivesse se tornando um com os cristais. O desafio era manter a barreira de forma constante e indetectável para Elias. Eles não queriam que ele soubesse que suas tentativas estavam sendo frustradas por uma defesa ativa. A ideia era que ele continuasse tentando, sem sucesso, até se cansar ou revelar mais de suas intenções. A cada sessão, Clara sentia-se mais exausta, mas também mais poderosa. A conexão com os cristais era profunda, mas exigia uma grande demanda de sua própria energia vital. O Dr. Albuquerque e Sofia insistiam para que ela descansasse, mas Clara sabia que o tempo era essencial. Enquanto isso, Elias Vasconcelos não estava parado. Ele havia recuado após a falha na casa de hóspedes, mas sua mente estava em ebulição. Ele estava convencido de que a mansão Albuquerque escondia algo de valor inestimável e a resistência que encontrava só aumentava sua obsessão. Ele havia contatado velhos conhecidos no submundo da tecnologia, buscando dispositivos mais avançados para detectar e, se possível, neutralizar qualquer barreira energética. Sua nova estratégia envolvia a utilização de drones equipados com sensores de varredura de frequência e pequenos emissores de pulso eletromagnético, capazes de desativar sistemas eletrônicos à distância. Uma noite, enquanto a lua cheia iluminava o jardim, Clara estava na câmara concentrando-se em fortalecer o escudo. De repente, ela sentiu uma perturbação. Não era uma invasão física, mas uma intrusão energética, como uma onda invisível, tentando penetrar a barreira que ela estava construindo. Lá fora, no céu noturno, um pequeno zumbido podia ser ouvido. Um drone, quase imperceptível na escuridão, pairava sobre a mansão, emitindo pulsos de energia. Elias estava testando seu novo arsenal. Clara sentiu a pressão. A energia dos cristais respondeu, e o medalhão em seu pescoço esquentou, irradiando uma luz suave. Ela canalizou toda a sua força, visualizando a barreira se fortalecendo, repelindo a intrusão. O zumbido do drone falhou por um instante, e ele cambaleou no ar antes de se estabilizar e recuar, sem conseguir penetrar a defesa invisível. Dr. Albuquerque, que monitorava os sensores de sua sala, viu os picos de energia nos gráficos. Ele está tentando, ele murmurou, seus olhos fixos na tela. Mas a barreira está segurando. Clara, exausta mas vitoriosa, sabia que haviam vencido a primeira escaramuça. Elias havia subestimado o poder do coração da terra e a determinação de sua guardiã. A batalha pelas energias ancestrais estava longe de terminar, mas agora eles tinham um escudo e Clara estava pronta para defendê-lo com tudo o que tinha. A falha do drone de Elias Vasconcelos não o fez recuar, apenas inflamou sua obsessão. Em seu laboratório improvisado, ele analisava os dados da varredura, os olhos fixos nos gráficos que mostravam a repulsa energética. Não era um sistema de segurança comum. Havia uma assinatura de frequência orgânica, quase viva, que ele nunca havia encontrado em seus estudos. Uma barreira de energia vinda de dentro. Ele murmurou para si mesmo, um sorriso distorcido nos lábios. Mais poderoso do que eu imaginei, mas tudo que emite pode ser absorvido ou sobrecarregado. Elias não era um homem de desistir. Ele era um predador, e a mansão Albuquerque, com seu segredo pulsante, era sua presa.
Ele passou os dias seguintes imerso em cálculos e projetos, buscando uma forma de não apenas penetrar a barreira, mas de neutralizá-la e, idealmente, drenar a energia que a alimentava. Sua nova criação era um emissor de pulso eletromagnético de alta potência, camuflado em um veículo discreto, capaz de gerar uma onda de choque energética focada. Ele acreditava que, se pudesse sobrecarregar a fonte, a barreira ruiria. Enquanto isso, na mansão Albuquerque, Clara sentia o peso da energia canalizada. Embora o escudo estivesse ativo e os drones de Elias tivessem sido repelidos, cada sessão de fortalecimento a deixava exausta. O medalhão da Flor da Noite, antes apenas um adorno, agora parecia pulsar em sincronia com seu próprio coração, um elo constante com os cristais. Você está se esforçando demais, Clara, Sofia disse, preocupada, enquanto a ajudava a sair da câmara. Precisamos encontrar uma forma de fazer isso sem que você se esgote. O Dr. Albuquerque, com sua mente científica, estava fascinado e preocupado. A energia que você está manipulando é imensa. É como se os cristais fossem um amplificador natural. E você, Clara, a condutora principal. Precisamos entender os limites disso. Ele estava trabalhando em um sistema de monitoramento mais avançado, que não apenas detectaria as tentativas de Elias, mas também forneceria dados em tempo real sobre a integridade do escudo e o nível de energia de Clara. Clara, no entanto, estava cada vez mais conectada. Durante seus momentos de meditação, as visões se tornaram mais claras, menos fragmentadas. Ela via não apenas as guardiãs ancestrais, mas também a própria estrutura da energia dos cristais, como fios de luz interligados ao cosmos. Ela compreendeu que o escudo não era apenas uma barreira de frequência, mas uma extensão da própria vontade da Terra, protegida por sua linhagem. Não é apenas sobre força, Clara explicou ao Dr. Albuquerque e Sofia. É sobre intenção. Elias quer tomar, mas os cristais só respondem àqueles que querem proteger. É uma energia de equilíbrio, não de poder bruto. Apesar da compreensão, a ameaça de Elias era real. O Dr. Albuquerque recebeu relatórios de atividades suspeitas em uma área industrial abandonada nos arredores da cidade. Veículos não identificados e picos de energia incomuns foram detectados. Ele sabia que Elias estava se preparando para um ataque maior. A noite do ataque chegou com uma tempestade. Raios cortavam o céu escuro e a chuva torrencial castigava a mansão. O Dr. Albuquerque estava em seu escritório, monitorando os sensores enquanto Sofia e Clara estavam na câmara, se preparando. De repente, um pulso de energia massivo atingiu a mansão. Não era um drone. Era uma onda de choque que fez as luzes piscarem e os equipamentos eletrônicos chiaram. A barreira de Clara, que antes era uma defesa sutil, agora estava sendo testada por uma força bruta. Na câmara, os cristais pulsavam freneticamente e Clara sentiu uma dor aguda na cabeça. O escudo estava sob imensa pressão, como uma bolha, prestes a estourar. Elias, em seu veículo camuflado a alguns quilômetros de distância, sorria. Ele via os gráficos em seu monitor indicando que a barreira estava cedendo. É o fim da sua magia, guardiã, ele murmurou, aumentando a potência de seu emissor. Clara cerrou os dentes, o medalhão brilhando intensamente. Ela não podia ceder. Ela visualizou a energia da Terra se unindo à energia dos cristais, não apenas repelindo, mas absorvendo e redirecionando a força de Elias. Ela não lutaria com força bruta, mas com a resiliência e o equilíbrio da natureza. A mansão Albuquerque tremeu. Os picos de energia nos monitores do Dr. Albuquerque atingiram níveis perigosos. Mas então, algo inesperado aconteceu. A frequência do ataque de Elias, em vez de quebrar a barreira, começou a ser distorcida, absorvida e então emitida de volta, mas de uma forma caótica e desorganizada. No veículo de Elias, o emissor começou a superaquecer, as luzes de aviso piscando em vermelho. O dispositivo que ele havia construído para drenar energia estava sendo sobrecarregado pela própria energia que tentava roubar. A máquina começou a chiar, soltando fumaça e faíscas.
Impossível! Elias gritou, tentando desligar o aparelho, mas era tarde demais. Com um estalo alto, o emissor explodiu em um flash de luz azul, deixando o veículo em chamas e Elias atordoado, com o rosto queimado e os olhos cheios de fúria e incredulidade. Na câmara, Clara caiu de joelhos, exausta, mas com um sorriso. Fraco. O escudo havia aguentado e não apenas isso, havia se defendido de uma forma que Elias nunca poderia ter previsto. A mansão Albuquerque, abalada, mas intacta, havia resistido. A batalha pela energia ancestral